Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante, com muita prestação de serviços. Aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, se você tem dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E no programa de hoje vamos falar sobre uma pauta, um assunto que geralmente desperta muito a atenção dos nossos telespectadores, sempre mandam muitas perguntas, é sobre direito do trabalho. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Seja muito bem-vindo. Olá, João Batista, tudo bem? Me permita fazer uma saudação especial ao pessoal que nos acompanha pela telinha da TVE, também aqueles que vão lá no YouTube, curtem a página da TVE, compartilham as nossas perguntas, as nossas informações, levando para o maior número de pessoas possíveis. Queria fazer uma saudação também à nossa equipe técnica e à nossa produção e dizer que estou muito feliz de estar aqui novamente. Então vamos para a nossa primeira pergunta, que é de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte: faz 1 ano e meio que deixei o meu emprego de cuidadora em uma casa. Saí porque, além de cuidar de uma senhora, eu tinha que limpar a casa e até pernoitar, o que não estava acertado na hora que me contrataram. Ainda posso entrar na justiça e pedir os meus direitos, doutor Marcelo? Bom, se a nossa telespectadora estiver de fato aí assistindo o programa, então que busque imediatamente aí um advogado da sua confiança. Por quê? Porque a reclamação trabalhista, a busca pelos direitos trabalhistas, ela pode ser feita num prazo de 2 anos, um prazo prescricional de 2 anos. Ela falou que já saiu há 1 ano e meio. Então a senhora tem 6 meses ainda para buscar um ajuizamento de uma ação trabalhista. Mas começa quando esse prazo? Começa a partir do primeiro dia do aviso prévio, seja ele trabalhado ou, do último dia do aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado. Aí se inicia o prazo de 2 anos. E essa questão, João Batista, é muito comum. A cuidadora que é contratada para cuidar e depois ela tem que fazer a comida, ela tem que fazer a limpeza da casa. Como é que fica isso, né? Bom, se estiver desde o início no contrato, no contrato escrito lá as atividades, não há problema algum. É possível ao empregador doméstico contratar uma empregada doméstica, porque a cuidadora é sim uma empregada doméstica, para cuidar de um idoso, para limpar a casa e para fazer a comida. São todas as atividades domésticas. Então, se estiver devidamente descrito isso no contrato de trabalho, não há problema algum. Mas e agora, quando não está? Não estava descrito no contrato de trabalho. Ela inicia só como cuidadora, e aí ao longo do tempo começa lá então a fazer limpeza e começa a fazer comida, por exemplo, cozinhar. Como é que fica? Bom, aí nós temos a aplicação do artigo 456, parágrafo único da CLT. E nós vamos encontrar 2 posições de juízes. Alguns juízes vão entender que é compatível com a condição pessoal, já que a cuidadora é uma empregada doméstica, que seria compatível com a condição pessoal dela fazer todas as atividades da casa, limpeza e comida, por exemplo. E aí, para essa corrente de juízes, não haveria direito a nenhum plus salarial. Mas existem outras decisões que entendem que não. Olha, foi contratada como cuidadora, tem que prestar serviço como cuidadora. Qualquer trabalho adicional pode sim ser considerado como um plus salarial. Em relação aos pernoites, aí não, aí é evidente, né, que ela terá direito, não tem discussão em relação a isso.
Se uma cuidadora é contratada para 8 horas diárias e ao longo do contrato de trabalho começa a pernoitar, é evidente que ela terá direito a horas extras, a hora reduzida noturna e até mesmo ao adicional noturno. Portanto, a indicação para a nossa telespectadora é que procure sim um advogado da confiança dela para que, vendo essa situação mais concreta, possa ajuizar uma ação trabalhista. Então, doutor Marcelo, então, uma cuidadora é factível, por exemplo, então, que ela também, como ela é cuidadora de uma pessoa, que ela também possa fazer limpeza, que ela também possa fazer comida, que ela também vai dar banho, que ela vai cuidar da casa. Então, é factível, desde que esteja em contrato, é uma coisa factível. Tecnicamente, é compatível sim com a condição pessoal. A palavra que a CLT usa é compatibilidade com a condição pessoal. Então, a pergunta que nós temos que fazer: é compatível com a condição pessoal de uma cuidadora fazer a comida e fazer uma limpeza na casa? A resposta me parece que é sim, que é compatível porque é uma condição da própria empregada doméstica, né, realizar as tarefas no âmbito doméstico. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Matias. Moro em uma cidade vizinha onde fica a empresa onde trabalho. Demoro mais de 1 hora para chegar. O problema nem é o deslocamento, mas sim a ajuda de custo que não me dão. Não é suficiente para cobrir as despesas com as passagens. Acabo tendo que complementar o valor do deslocamento. Eles não teriam que me dar o valor cheio das passagens? O que eu posso fazer, doutor Marcelo? Matias, o empregador não é responsável por ressarcir as despesas do transporte do local de trabalho até a casa, da casa até o local de trabalho. Não há nada que obrigue esse ressarcimento de despesas. O que a lei fala, a Lei 7.418 de 85, que é a lei do Vale Transporte, ela fala o seguinte: olha, o empregador deverá fornecer uma ajuda de custo que não se confunde com ressarcimento de despesa. Então, o empregador deverá fornecer uma ajuda de custo naqueles valores que ultrapassarem 6% do salário base do empregado. Para uso, como é que se calcula? Para uso no transporte público, no transporte coletivo, no transporte intermunicipal, interestadual. Então, o que a lei prevê é que o empregador deva uma ajuda de custo naquilo que exceder a 6% do salário do empregado, certo? Não há, portanto, uma obrigação de ressarcimento, indenização de valores de deslocamento. Ponto. Essa é a regra geral. Agora, a exceção. Exceção, ou seja, quando o empregador realmente vai ter que ressarcir. Quando a empresa estiver localizada num local de difícil acesso ou então sem um transporte público que chegue até esse local. Nessa circunstância, se aplicaria então o disposto no artigo 2º da CLT, que diz o seguinte: olha, o empregador é aquele que assume os riscos do negócio. Então, se o empregador resolveu montar a sua empresa no meio da selva amazônica, ele que arque com as despesas, e aí sim despesas integrais, do trabalhador. Ou então que forneça um transporte para levá-lo da sua residência até o trabalho, do trabalho até a sua residência. Então, a regra é que não há esse ressarcimento se a empresa estiver localizada dentro de uma cidade, servida por transporte público. E quando não estiver servida por transporte público, aí sim poderá haver esse ressarcimento. Deverá haver. Então, vamos supor que é um trabalhador que mora em Gravataí e trabalha em Porto Alegre. O empregador vai ter que dar o Vale Transporte para ele, na sua integralidade. Vai ter que dar, desde que sejam locais atendidos, né, pelo transporte coletivo. Sim, vai ter que dar o Vale Transporte, sem dúvida alguma. É que a pergunta era ressarcimento do deslocamento. O ressarcimento do deslocamento ele só vai ocorrer quando a empresa estiver num lugar ermo,
não atendida por transporte público coletivo. Tem alguns distritos industriais que são mais afastados, né, e que o transporte público não passa lá. Então, geralmente é muito comum as empresas contratarem empresas privadas que fazem esse trabalho de transporte dos empregados. Né? Exatamente, né? Aquela história de que o risco do negócio, o ônus do negócio é do empregador. Então, se ele decidiu se estabelecer num local afastado, ele deverá, então, disponibilizar gratuitamente ou não, mas disponibilizar um transporte público ou então ressarcir o valor integral. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Margarete. Fui contratada por meio de uma agência de diaristas. Eu tenho direitos trabalhistas como qualquer trabalhador, nesse caso, doutor Marcelo? Vamos lá, Margarete. A Margarete trabalha como diarista. Aí ela vai segunda-feira na casa do Marcelo, na terça-feira na casa do João Batista, na quarta-feira na casa do Daniel Escalona, na quinta-feira na casa da doutora Solange, na sexta-feira na casa do doutor Gustavo. Eu não tenho dúvida nenhuma que, em relação a nós, ela é uma diarista. Ela vai uma vez por semana às nossas residências. Agora, em relação à agência, como é que fica? Bom, aí nós vamos ter que avaliar se essa agência é realmente ou faz o papel somente de uma agência, ou se existe, nessa relação da Margarete com a agência, subordinação e pessoalidade. Se existir subordinação e pessoalidade da Margarete em relação a essa agência cobra uma escala, cobra horários, cobra pessoalidade, aí nós estamos diante de um vínculo de emprego com essa pessoa jurídica, com essa agência. E aí, nesse caso de reconhecimento desse vínculo de emprego, a dona Margarete ela vai ter, sim, todos os direitos trabalhistas. E mais, vejam que interessante, em que pese ela trabalhe na residência, né, na casa de cada um de nós, e para o empregado doméstico não há o direito ao adicional de insalubridade, mas nesse caso ela não será uma empregada doméstica. Por quê? Porque ela será empregada de uma pessoa jurídica. Da agência, nesse caso. Da agência, nesse caso. E sendo empregada de uma pessoa jurídica, ela terá também direito ao adicional de insalubridade. Então, para responder a sua pergunta, é necessário que se avalie essa sua relação, a relação que a senhora tem com essa agência. Se essa agência é só uma agência realmente, se a senhora tem autonomia para dizer que não quer trabalhar, que hoje não vai, ou se essa agência lhe cobra que a senhora esteja presente, que cobra como se fosse uma escala e que tenha horário de trabalho, por exemplo. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, o tempo passa voando, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços, muitos esclarecimentos aqui no programa. Aqui nós falamos sobre direito do trabalho, direito do consumidor, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Aproveita, já salva aí na sua agenda do celular. Nosso número é o 51 985 946 773. No programa de hoje estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco aqui hoje é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos então para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da telespectadora Eva. O empregado que volta a trabalhar após o auxílio-doença tem alguma estabilidade? Ou o empregador pode demitir na hora que bem entender, doutor Marcelo? Vamos lá, dona Eva. Regra geral, só terá garantia de emprego, só terá estabilidade aquele trabalhador que voltar de um benefício de auxílio-doença relacionado ao trabalho. Então, aquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho, aquela pessoa que foi vítima de uma doença profissional, ela se afastou
com um benefício previdenciário relacionado ao trabalho, então no seu retorno, a partir da sua alta previdenciária, ela terá 12 meses de garantia de emprego, de estabilidade, e nesse período não poderá ser despedida, exceto uma justa causa. Agora, para aqueles trabalhadores que se afastaram, um auxílio-doença comum, sem vinculação com o trabalho. Foi jogar futebol no final de semana e machucou o pé. Foi jogar futebol no final de semana, estava fora de forma que nem eu, machucou o pé, quebrou o pé. Ficou um mês afastado. No retorno, ele vai ter algum tipo de garantia de emprego ou não? A lei não protege, mas existem algumas normas coletivas que sim, que protegem. Cito aqui em Porto Alegre o exemplo daqueles empregados contratados diretamente pelo condomínio, que estão vinculados ao Sindef, o sindicato aqui de Porto Alegre. Lá na cláusula 29, tem uma garantia de emprego para retorno de benefício previdenciário comum, de 60 dias. Então, aquele zelador que foi jogar futebol no final de semana e se machucou, ficou um tempo afastado e depois retornou ao emprego, ele gozará dessa garantia de emprego, dessa estabilidade de 60 dias. É importantíssimo, então, que o trabalhador conheça os seus direitos que estão previstos nas normas coletivas. Eu sempre faço uma ressalva nesse tipo de pergunta, porque, vou despedir, é despedido logo depois que retornou de um auxílio-doença. Porque esse trabalhador que é despedido logo depois de um auxílio-doença, que é despedido logo depois de uma sequência de atestados, ele pode estar sendo vítima de uma despedida discriminatória, que é vedada pela Lei 9.029 de 95, e poderá, nesses casos, caso comprovada a existência de discriminação, buscar a sua reintegração. Eu sei que não é fácil a prova. Eu sei que não é uma situação muito fácil de comprovar na Justiça do Trabalho, mas leve para um advogado de sua confiança, porque se ficar comprovado que você está sendo vítima de uma discriminação, esse cidadão voltou de auxílio-doença, não serve mais para nós, ele está colocando muito atestado, está doente, vamos descartá-lo. Isso é vedado. Então, se você desconfia que está sendo vítima disso, procure um advogado da sua confiança. Bom, temos agora a pergunta do Rafael. Como fica na carteira de trabalho a questão da data da demissão? É a partir da data que foi comunicado ou a partir do término do aviso prévio? E quando o aviso prévio também é indenizado, como fica, doutor Marcelo? Rafael, a data que deve constar na carteira de trabalho, segundo a orientação jurisprudencial 82 do nosso Tribunal Superior do Trabalho, é a data do último dia do aviso prévio, seja ele projetado, trabalhado ou indenizado. Então vamos lá. Vamos imaginar que o Rafael ele tenha 20 anos de empresa. Então o aviso prévio proporcional dele vai ser de 90 dias. Ele foi despedido hoje, tá? Dia 6 de maio ele foi despedido. Qual é a data que tem que constar na carteira de trabalho dele? A data vai ser dia 4 de agosto. Por quê? Porque a gente tem 2 meses aí, maio e julho, com 31 dias. Então, a data da saída do nosso amigo Rafael vai ser dia 4 de agosto. Sempre assim, deve projetar o período do aviso prévio, ainda que indenizado. E agora vamos imaginar, João, que o telespectador é o Rafael, mas vamos imaginar que fosse a Rafaela. E que nesse período do aviso prévio indenizado, ela engravidou, ela ficou grávida. Aí como é que fica? Ela vai ter direito? Ela descobriu que está grávida no dia 3 de agosto, nesse exemplo que nós citamos aqui. Sim, ela vai ter direito à reintegração, é nula a dispensa, nos termos do artigo 391-A da CLT. Portanto, o aviso prévio, ainda que indenizado, ele se projeta no tempo e tudo aquilo que acontecer no aviso prévio indenizado poderá trazer uma consequência, inclusive a reintegração do trabalhador. Uma coisa que muita gente não estava sabendo, essa questão, principalmente nessa questão do aviso prévio, que muita coisa pode acontecer nesse interim, em especial ainda nesses casos em que a pessoa trabalha muitos anos na empresa, né, fica 90 dias, é um tempo bem razoável, bem grande. Bom, temos a pergunta agora do Beto. A minha empresa está atrasando o salário dos funcionários
sistematicamente há mais de um ano. Estou pensando em pedir a rescisão indireta. Que direitos eu tenho em uma situação como essa, doutor Marcelo? Rafael, nós temos até uma súmula aqui do nosso Tribunal Regional do Trabalho, aqui do Rio Grande do Sul, súmula 104, que diz que o atraso reiterado no pagamento dos salários gera direito à indenização por danos morais, a presunção de danos morais. E por quê? Porque é evidente, porque a pessoa se desorganiza financeiramente, não é bom para ninguém viver com incertezas. Aí durante um ano tu recebe teu salário, um dia no dia 10, outro no dia 20, outro no dia 15, e as tuas contas como é que ficam? Então sim, há direito à indenização por danos morais e você poderá utilizar esse fundamento para uma rescisão indireta do contrato de trabalho, onde você pede a condenação da empresa a lhe pagar todas as parcelas rescisórias trabalhistas, a multa do funto, o aviso prévio indenizado, enfim, é possível. Só tem um pequeno detalhe que eu gosto de alertar. É possível depois de um processo, depois de uma sentença. Então eu sempre aconselho os meus clientes, para evitar que fique uma lacuna sem receber nada, que quando desejarem ingressar com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, é bom que já tenha algo em vista. Por quê? Porque essa sentença, às vezes, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, e nesse período, o trabalhador que entrou com a rescisão indireta, ele vai ficar descoberto. Ele não vai receber mais salário, não vai receber ainda as parcelas rescisórias, porque não teve ainda a sentença. Então, só essa ressalva, esse alerta. Nossa, essa é bem importante. Pensei que fosse mais rápido essa rescisão indireta. Então, tem que ter um processo para poder fazer isso? Exatamente. Em alguns casos muito raros, se obtém uma liminar, mas é a raridade, é a exceção. A regra é que a rescisão indireta seja reconhecida e declarada somente na sentença. E veja, e da sentença cabe recurso, né? Então, tem que ter esse cuidado sempre. Bom, temos agora a pergunta da Rosângela. Descobri que a minha empresa não deposita o fundo de garantia há pelo menos 3 anos. Não posso perder o emprego, mas quero denunciar essa situação. O que eu posso fazer, doutor Marcelo? E faz bem a Rosângela, né, porque antigamente a prescrição do fundo de garantia era de 30 anos, era a prescrição trintenária. Isso mudou desde novembro de 2014. A prescrição do fundo de garantia, ela segue a prescrição dos demais direitos, ou seja, ela é de 5 anos. Sim, antigamente as empresas tinham que guardar os comprovantes por 30 anos, os comprovantes de pagamentos. É verdade. Então, desde novembro de 2014, isso mudou e agora o fundo de garantia, ele somente os últimos 5 anos eu posso cobrar. No caso dela, tem 3 anos, então ainda dá para cobrar. Como ela tem esse receio de perder o emprego, existe uma ferramenta colocada à disposição dos trabalhadores que é a denúncia anônima ao Ministério Público do Trabalho. Você vai lá no Google, digita MPT, Ministério Público do Trabalho, RS, e já coloca denúncia. O primeiro link que aparecer lá, já vai sair o link da denúncia, você clica ali, você vai preencher o seu nome, mas tem um botãozinho que diz assim, ó, você quer que essa denúncia seja anônima? Aí você clica ali, denúncia anônima. E aí você descreve, olha, meu fundo de garantia não está em atraso, não estão depositando meu fundo de garantia. O Ministério Público do Trabalho recebe essa denúncia e vai fazer uma fiscalização na empresa. Bom, temos aqui a perguntinha do Federico, temos 2 minutinhos finais do programa. Trabalhei durante 5 anos em uma empresa e pedi demissão. Retornei há 4 anos para essa mesma empresa. Gostaria de saber se o período anterior da firma é computado para a concessão do quinquênio, doutor Marcelo. Pergunta interessante, porém faltou um pequeno detalhe, uma explicação nessa pergunta, porque ele fala que trabalhou 5 anos, não fala quanto tempo ficou afastado e diz que já está há 4 anos, retornou já há 4 anos essa empresa. Então a gente não sabe o período dessa lacuna entre o primeiro contrato de trabalho e o segundo contrato de trabalho. Presume-se a unicidade sempre que esse período for até 6 meses. A jurisprudência tem uma portaria que diz que é 90 dias, mas o Poder Judiciário entende que aquele trabalhador que foi
despedido ou pediu demissão e foi recontratado em até 6 meses, presume-se uma fraude, presume-se a unicidade do contrato de trabalho. E presumindo a unicidade, ele vai ter direito, sim, a computar aquele período anterior como no adicional por tempo de serviço. Agora, se ele já está afastado há mais de anos, já faz 2 anos transcorreram entre a saída do primeiro contrato e o início do segundo, aí me parece que ele não vai mais ter direito, porque aí já estamos diante de um contrato novo, provavelmente com funções novas, e não teria mais esse direito. Essa questão dos 6 meses, se ele for recontratado nesse intervalo de 6 meses, comentar essa questão desse direito do quinquênio, né? Mas ele teria outros direitos também, né? Do mesmo salário, é como se houvesse uma fraude, né? Então não adianta eu despedir alguém ganhando 5 mil e depois 6 meses recontratá-lo ganhando 3. Ele vai ter direito a tudo aquilo que ele tinha antes, inclusive o quinquênio vai ter direito a essas diferenças salariais também. Bom, se vai ter nós temos mais uma perguntinha aqui. Pedro, estou com auxílio-doença há quase 1 ano. Durante esse tempo, houve aumento salarial na minha categoria. Terei direito ao reajuste mesmo estando afastado do emprego? Não, Pedro, durante o período de afastamento, que você recebe um benefício previdenciário, os reajustes serão pagos pelo INSS. Quando você retornar à empresa, quando você chegar na empresa, já terá o salário reajustado, mesmo que estão sendo pagos para aquelas funções que você exercia anteriormente. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradecer a nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau. Até amanhã.